Bom dia, meus amigos, tudo bem? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Bom, bom dia das mães para todo mundo, né? Domingo das mães hoje. Que alegria, bom dia, Ana, que alegria penetre nos lares, né? E fique por lá. Gente, hoje a gente está estudando o capítulo 16 do livro Ceifa de Luz, chamado Assunto de Liberdade, tá? Vamos pedir então a Jesus, o mestre amigo, que possa nos guiar pelas sendas do bem, sempre, mestre amado. Que o Senhor seja a nossa inspiração, nosso modelo de fato, nosso exemplo, nosso estandarte de amor, Senhor. Que as nossas palavras não sejam simples palavras, que elas estejam eivadas de um sentimento nobre que parte de nós mesmos, do centro das nossas almas, e reverbere pelas salas, pelas casas, pelas ruas, pelas cidades. Essa palavra de conforto, de alento, de instrução, de amor, que revela a nossa condição de filhos, a nossa condição de criaturas do Pai amoroso, nosso Deus. Muito obrigado por nos ajudarem, amigos espirituais, amigos aqui que nos assistem. Estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, bom dia, né? Desculpe. Oi, Joyce, bom dia. Ofélia, bom dia. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ana, já dei bom dia. Hoje a gente começa o nosso estudo de hoje, é o capítulo 16 do Ceifa de Luz, Assunto de Liberdade. Nós vamos começar diferente hoje, tá? Nós vamos começar contando uma história que está no livro Estante da Vida, do Irmão X, que é o Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um dos espíritos que se comunicou com o Chico, né? Tem outros médiuns que trouxeram também histórias do Humberto de Campos aí durante o tempo, mas as que ficaram marcadas pra gente foram as do Chico pela qualidade, né? Indiscutível. A lição chama-se Lição Viva, que tem total sintonia com o nosso estudo de hoje, que fala sobre liberdade. Então diz assim, dois amigos caminhavam, né, iam em direção ao aeroporto. Eles iam fazer uma viagem de avião. Chamava-se Aristeu Soares e o outro era Alcides Mota. E eles eram espíritas e estavam comentando a respeito da reunião mediúnica que tinha acabado há pouco tempo. E eles estavam saindo de viagem. Aí estabeleceu-se, segundo Humberto Campos, um diálogo bem curioso entre os dois, né? E ele aqui traz nas suas minúcias. O primeiro amigo diz assim para o segundo: creio absolutamente inoportuna qualquer pregação tendente a ferir-nos a independência. Então, ele abre a conversa, uma conversa bem íntima, né? Ele abre a conversa falando que ele não concordava, né, com qualquer instrução, né? Qualquer instrução de espíritos, por exemplo, numa reunião mediúnica dos nossos mentores, que nos ferissem a independência das próprias escolhas. Ou seja, nada de conselhos. Aí o Mota responde, mas ficou meio sem ter o que falar, né? Aí o primeiro volta. O assunto não comporta evasivas. Os espíritos amigos que se comuniquem, que consolem, que instruem. No entanto, nada de fabricarem freios psicológicos, copiando as religiões do passado. Ou seja,
Se você, na visão do Mota, se você está instruindo ou direcionando, trazendo algum apontamento a respeito da vida que você deve ter, da vida que você deve levar, segundo ele entendia como sendo um freio psicológico, ou seja, mexia com a sua mentalidade, com os seus processos cognitivos, e você muitas vezes, seguindo as religiões fundamentalistas do passado, você se prostrava, né, sem a independência necessária. Olha a visão dele, sem a independência necessária que ele acreditava que nos fosse inerente. Você deve escolher de fato, sem ter nenhuma interferência. Mas o amigo responde: estamos no estágio da reencarnação, a maneira de alunos na escola. Ou seja, os instrutores são os nossos professores. Como não, né, partilhar a experiência que eles já obteram? Como não influenciar de uma maneira positiva? Não faz sentido? E o outro responde: ninguém aprende sem experimentar a lição por si próprio. Olha, essa é uma das partes principais do estudo de hoje. Experimentação. Ninguém aprende sem experimentar. Será? Né? Será que nós temos que passar pela delinquência para sermos bons? Será que nós temos que passar pelas agruras do mal para sermos bons? Será que nós temos que fazer o mal para perceber o tanto que ele é mal? Né? Para nós mesmos, muitas vezes, na maioria das vezes. Né? Aí responde o Mota: a função do ensino será, de certo, conduzir-nos à experiência sem as quedas necessárias. Aí um diz para o outro: mas você está procurando subterfúgios. Não, meu caro. Compreendamos que os bons espíritos nos ajudam sem coação, né? Sem nos conduzir. É simplesmente uma ajuda, um amparo. A lei de Deus nos conclama a viver hoje de modo mais elevado que antes, que é a lei do progresso. Você, claro, não quererá repetir as mesmas faltas de passadas reencarnações. Pois é, a gente não quer repetir as mesmas faltas, mas acontece que se repete as mesmas faltas. E em cada nova oportunidade, em cada novo aprendizado, nós nos enodeamos mais, né? As dificuldades, elas vão ficando maiores, porque você vem para resolver uma situação, né? Você vem para resolver uma situação que já se repete há muitas reencarnações, sem você saber, claro. E aí acontece de você falhar novamente. Numa próxima oportunidade, ela não vai vir tão florida quanto na anterior. Faz sentido, porque tem que te provocar para que você consiga passar por aquilo. Você não está conseguindo, né? Então tem que ser uma coisa que realmente te induza de uma forma contundente. Vamos dar um exemplo? Você tem dificuldade de falar outras línguas, né? Mas faz parte do aprendizado dos seres humanos se comunicarem universalmente. Por exemplo, tem muita gente que não gosta, né, de palavras em inglês, palavras em espanhol, francês, né, misturadas ao nosso português no dia a dia. Por exemplo, críticas. Você vai pegar um shampoo, né? A própria palavra shampoo é uma palavra que advém do inglês, não é português a palavra shampoo. Você vai pegar o shampoo lá, tem várias palavras no rótulo que estão em inglês, né? São truques midiáticos, né? Truques no bom sentido, tá, gente? São coisas da mídia, das pessoas que promovem aquele produto para vender, né? Não é mídia, né?
É propaganda que promovem aquele produto para que você compre ele, né? Para que você realmente adquira aquele produto. Aí usa-se algumas palavras em inglês. Tem gente que critica isso. Eu vejo por um outro lado. Quanto mais palavras você conhecer de uma outra língua, mais universal vai ficar o nosso ensino. Sem o ufanismo de nos sentirmos donos do Brasil ou brasileiros, né? Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Isso é um ufanismo bobo, infantil, né? Nós temos que nos abrir para o mundo, como o mundo se abrir para nós. Ah, mas o mundo não se abre para você. Tudo bem, faça a sua parte, né? Nós não somos brasileiros, nós estamos brasileiros. Essa é a questão. O materialismo nos leva a entender que nós somos isso que nós somos agora e ponto final. Só que quantas vezes nós já não tivemos contato com outras nações? Quantas vezes nós já não fomos partícipes de outras nações? Já não nascemos americanos, ingleses, africanos e por aí vai, né? Por que não? Por que não? Claro que sim. Então, a língua ganha essa conotação. Quanto mais a gente aprender, né? Quanto mais você se desenvolver, mais você vai conseguir se comunicar. E isso é fraternidade, isso é solidariedade. Além disso, voltando ao que a gente estava dizendo, você tem uma dificuldade de aprender o inglês. Por mais que você estude e se matricule lá na escola de inglês, você não consegue promover isso em você, tá? Você não consegue. Tá difícil, tá arrastado. Olha, para você conseguir fazer uma frase assim, escrever uma frase é um carregar de um piano. E para falar então, tanto de vergonha que você tem, não é um exemplo? Só que isso vai se arrastando as gerações, né? Você volta numa próxima existência de novo com o mesmo problema. Aí numa outra, de novo com o mesmo problema. Isso é só um exemplo, tá, gente? Aí o que acontece? Numa outra oportunidade que você não conseguiu nas anteriores adquirir aquele idioma tão importante para a universalização, né, para a fraternidade universal, para colaborar com o mundo, os mentores te situam num país onde a língua principal é o inglês. Ou seja, você vai aprender o inglês de um jeito ou de outro, senão você vai ficar mudo. É um exemplo, né? As provas vão ficando cada vez mais espinhosas se nós não aprendemos com ela deliberadamente. Eu tenho que me esforçar, faz parte do meu da minha aquisição da liberdade. Voltando ao nosso estudo, voltando aqui ao livro Estante da Vida, Lição Viva. Então, esses homens, esses dois amigos, eles ficavam ali conversando entre eles, né? Um tentando convencer o outro que a liberdade, né, de escolha era fundamental, né? E que os mentores não podiam interferir de jeito nenhum na vida. A vida era simplesmente uma oportunidade única do Espírito, era no máximo um amparo, e o outro dizendo que não, que nós ainda éramos muito incipientes, né, para conseguir deduzir tudo por nós mesmos. Aí no final, eles já pegaram o voo, né, já estavam indo, o avião já estava no ar. Diz Humberto de Campos que nisso, só um minuto. Mais alguns minutos e os dois companheiros se achavam a pleno céu, confortavelmente instalados no rumo da capital argentina, ou seja, eles estavam indo para Buenos Aires. Tudo corria às mil maravilhas, quando, à meio da noite, ambos viram certo companheiro de viagem, evidentemente enfermo, em momento de insânia. Então eles viram outro passageiro que evidentemente estava doente e estava transtornado, ajustando uma bomba rente a si mesmo para suicídio espetacular.
Era um homem-bomba, gente. Estava a bordo do avião. Foi então que Mota falou para o Soares, aquele que negava a ajuda dos instrutores. Agora, meu caro, recordemos nosso desacordo e examinamos a prova diante de nós. Tomamos medida contra o vizinho em delírio ou comprometemos conscientemente não apenas a nossa vida, como também a vida de dezenas de passageiros? E não é só. É preciso agir com prudência ou iremos todos pelos ares? Aí, aquele que não acreditava que uma prova poderia ser abrandada por por uma ideia que partia de um terceiro, uma ajuda, ele diz, Aí ele se levanta, se dirige cauteloso ao comando da nave e com uma solução pacífica, eles conseguiram ali, em conversa com aquele moço que estava dementado ali, com palavras de brandura, eles conseguiram até chamá-lo de irmão e ele desistir do intento dele. Então, assim, será que a gente não tem ajuda o tempo todo? E a gente às vezes desdenha, achando que somos nós mesmos que estamos fazendo tudo? É a questão da liberdade em que nós entramos. É a questão da liberdade. O Emmanuel, nesse capítulo 16 do Ceifa de Luz, assunto de liberdade, ele comenta a frase: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Ou seja, não volte para trás. Não retroceda ao jugo de servidão. O jugo é um fardo pesado. Faz essa referência. Jugo é aquele... É como se fosse aquela trava nos carros de boi antigo, que punha sobre a cabeça assim, ó. E os bois tinham que simplesmente caminhar para frente, É um mecanismo, de direcionamento, É um jugo, Isso se torna um fardo pesado, Quando você adquire um conhecimento daquilo, adquire um conhecimento da vida, Quando não é o Cristo que te liberta, não é o Cristo, Jesus Cristo que te liberta. Jesus é sempre o nosso grande guia, mas é você mesmo que se liberta, porque você compreende com o Cristo, o que podemos, o que somos, quanto podemos a cada novo passo. É essa a reflexão. Transliterando essa frase aqui de Paulo, que está em Gálatas 5:1, nós encontramos a mesma frase, com só uma diferencinha. A liberdade do eu, Cristo libertou. Do eu, a gente entende como sendo a nossa alma, a nossa personalidade, a nossa singularidade, nossa individualidade, quem nós somos de verdade. Essa libertação através dos ensinamentos de Jesus, ela acontece quando a gente ganha consciência. E em cada nova etapa das nossas vidas, a gente ganha consciência. A consciência, ela está basicamente no despertar, cada vez mais próximos de uma condição superior, cada vez mais próximos a Jesus, cada vez mais próximos aos amigos que nos guiam a marcha. Por quê? Porque a lei é progresso, meus amigos. A lei é progresso. E essa liberdade é um tanto quanto mal baratada, pela humanidade. Por quê? O que é a liberdade? Já refletiram sobre isso? O que é a liberdade? Liberdade quer dizer que você pode fazer tudo? Pensa.
Eu posso fazer tudo que eu quiser? Para a gente refletir melhor sobre isso, como é o meu querer? Será que o meu querer interferiria no querer do outro? Você pode fazer tudo que você quiser desde que não interfira no do outro, mas tem alguma coisa que eu faça que não interfira na vida do próximo? O ar que eu respiro, né? O ar, eu retenho o oxigênio, né? E expilo CO2. O vegetal faz o contrário. Ele capta CO2 e ele emite oxigênio. Por isso esse ciclo, né, dos gases aqui na atmosfera. Por isso a vida é permitida no nosso orbe. Por isso, se nós não tivéssemos vegetais, a vida não existiria nas nossas condições. Então, assim, eu estou o tempo todo emitindo CO2. Se eu emitir mais CO2 do que eu deveria, eu estou interferindo na respiração do outro. Então, uma coisa muito básica. O próprio pensamento. Se o meu pensamento é enfermiço, eu posso raciocinar assim, mas eu sou o principal prejudicado. O pensamento, ele é um grande impulso, né? Ele é um grande impulso para a matéria que me envolve aqui, pelo nosso fluido modificado, né? Pela matéria que está invisível. Então eu crio formas de pensamento que interferem no próximo. A gente já estudou isso aqui. E essas formas de pensamento são criadas simplesmente pela minha vontade e impulsionadas por ela. Então, o meu vizinho, que eu não sei nem o nome, pode estar sendo prejudicado por conta do meu pensamento. Então, é muito difícil a gente entender a liberdade como sendo simplesmente uma coisa que nos diz respeito, né? Unicamente a nós. A liberdade, ela faz muito mais relação com conhecimento, né, do que é bom, do que realmente com poder fazer o que você desejar. Porque essa liberdade, cada vez que a gente alcança um degrau na escala, você entende que na verdade não é que você é mais livre, você é mais consciente. O apóstolo Paulo, constantemente em suas epístolas, ele fazia uma referência à prisão com o Cristo. Principalmente porque muitas de suas epístolas foram escritas nos cativeiros, nos diversos cativeiros que ele esteve, né, no período do apostolado. Então ele se dizia, por exemplo, que ele era um prisioneiro do Cristo. Eu, Paulo, prisioneiro do Cristo. Ora, mas se ele já se afinizou com a lei do Cristo não é liberdade, não foi o que ele escreveu aqui? Mas por que ele está se dizendo prisioneiro? Quer dizer que ele é um preso político? Não. Ele está dizendo que quanto mais eu me liberto, né, quanto mais eu compreendo, mais eu me torno preso a algo que é muito maior do que eu mesmo. E essa é a liberdade. Parece um engodo, né? Parece uma coisa conflitante, mas é a realidade. Você, por exemplo, que participa dentro do nosso movimento espírita, isso é muito comum, né? Você participa de ajudas humanitárias, né? Trabalha com pessoal que tem está em situação de rua. A gente falou disso semana passada. Pessoas que têm dificuldades, carências materiais de qualquer tipo. Você que participa desse tipo de trabalho, não é uma delícia, né, você poder ajudar alguém? Doando um alimento, ou doando uma palavra, ou ouvindo, ou quem é passista, por exemplo, transmitir o passe para uma pessoa. É sempre gostoso fazer isso, né? Porque você ali está se sentindo útil. Existem pessoas que fazem isso constantemente, dia a dia, todo dia, né? Quanto mais puder fazer, melhor.
uma outra pessoa totalmente despreocupada da vida, que não faz nada disso, não estou julgando, tá, gente? Estou só fazendo uma comparação. Ela vai olhar para essa pessoa que só pratica bondade, que só pensa no próximo, que está ali para ajudar, ela vai ver uma pessoa como um prisioneiro, né? Como uma pessoa presa a um sentido que ela não compreende, né? Ora, mas eu quero ser livre para eu fazer o que eu quiser, para eu me divertir, para eu sair com meus amigos, sair com a minha família, viajar, passear, ser feliz. E o outro é feliz fazendo o quê? Exatamente o contrário disso. Não, eu não gosto mais disso. Esse entretenimento barato para mim não funciona, né? Eu me liberto praticando algo por alguém. Eu me liberto me algemando a alguém, a alguma causa, né? Pesemos, né, o que é liberdade, o que é responsabilidade, o que é consciência, o que é o bem, o que é o mal. Então, nós não estamos aqui para ficar apontando dedos para ninguém, mas a liberdade tem a ver com isso, né? Paulo de Tarso se sentia liberto e, ao mesmo tempo, aprisionado em Cristo. Então, é conflitante nas palavras, só que o entendimento a gente hoje já consegue trazer aqui, né, à luz da doutrina espírita, que nos explica que quanto mais responsabilidade, mais nos tornamos presos, né? Exupéry, em Pequeno Príncipe, diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É uma frase importantíssima para a vida da gente. Gente, vamos ler então o texto para ver se o que a gente falou aqui hoje cabe. Assunto de liberdade. 16, ceifa de luz. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. Então, como é que Jesus promoveu a sua libertação? Foi Jesus me salva, Jesus me liberta, né? Olha o que o Emmanuel explica. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Meu Deus! Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha, em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Aflições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema à lei de Deus. Pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. A gente fica teimando, né? A gente fica teimando na vida. E eu, por exemplo, fico teimando, fazendo estudo, lendo, achando. Mas o Emmanuel está tão explicadinho, né? Tá mostrando exatamente tudo aqui com economia de palavras, né? De repente não precisaria nem fazer um estudo grande, era só ler e discutir aqui o que ele está dizendo. Ele mostra a vida de Jesus, né? Sendo impregnada, Jesus homem, né? Não o Espírito.
o Jesus homem encarnado, 30 e poucos anos que ele viveu aqui entre nós, ele demonstrou tudo isso aqui, né? Toda o bom filho, né? O bom companheiro, o amigo de todas as horas, não se importou com a atitude das outras pessoas, continuou o seu caminho, sempre unido ao pensamento de Deus, às leis de Deus, né? Se entregou ao sacrifício que estava ali por acontecer. Então, assim, isso é liberdade. Você diz assim, poxa, mas ele seguiu o que os outros queriam, pensavam? Não. Ele estava totalmente liberto, sob o jugo de Deus. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Então, tem um provérbio, uma fala que é muito eivada de sabedoria, sabe? Muito, 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 mas é uma sabedoria cabocla. Isso é mineiro, tá, gente? Minha família é mineira. É assim, galinha que não bota ovo não pode piar. Parece uma coisa boba, mas eu acho que resume aqui, né, a liberdade, a responsabilidade, né, e as opiniões que nós emitimos. Então, assim, galinha que não bota ovo não pode piar, ou seja, nós temos que fazer o nosso trabalho, tá bom? Gente, feliz Dia das Mães para as mamães. Se você não é mãe, sinta-se também abraçada. Feliz Dia das Mães para a mãe de todo mundo, tá bom? Um ótimo domingo para vocês e a gente se vê semana que vem. Beijo para todo mundo, obrigado!